Bem-vindos à ceia de Páscoa, a ceia de Páscoa judaica. Esta é uma celebração que eu utilizei esse manual, Haggadah Messiânica de Pêssar, da Associação Ministério Ensinando de Sião. E essa liturgia vai nos permitir recordar, memorizar tudo o que os filhos de Israel vivenciaram na terra do Egito. Então, nós começamos com este prato, chamado Queará. É um prato que contém os elementos que nós vamos explicar a simbologia de cada um. Aqui contém um osso, uma pasta doce, ervas amargas, um ovo e salmoura. Também temos a matzá, que é o pão sem fermento, e temos também o maim, que é o prato para lavar as mãos. Agora vamos acender as luzes. As luzes são acesas pelas mãos de uma mulher. Enquanto ela é acesa, as pessoas do recinto fazem uma oração clamando a Deus para que esta celebração seja significativa para o seu pessoal e para o espiritual de cada um. Após acendermos a luz, todos recitam o Salmo 27, versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E assim como a luz dessa festa de redenção foi acesa pelas mãos de uma mulher, lembremos do nosso Redentor, a luz do mundo, que veio ao mundo como a semente prometida a uma mulher. Gênesis 3,15. A quebra do matzá. Matzá é o pão sem fermento, o pão que Jesus utilizou na ceia de Páscoa. Ele é quebrado e a metade maior é escondida num tecido como um manto. Esse pedaço é chamado de afikoman, aquele que há de vir. Assim como o corpo do nosso Jesus foi envolto, foi escondido em manto de tecido, assim também ele foi colocado no sepulcro. E este afikoman, ele sai do recinto. Em outra ocasião, as crianças podem procurá-lo e, após achar, volta para continuar, para completar essa celebração. E do mesmo modo que o afikoman voltará para completar a nossa ceia de Páscoa, o Messias, nosso Jesus, sem pecado, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Magid é a história de Pêssar, de Páscoa. O Senhor diz em Êxodo capítulo 12, versículo 26: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Por que celebramos dessa forma? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Aqui nós precisamos condensar a nossa liturgia por causa do tempo. Ela é bem mais extensa que isso, então nós abreviamos. Mas a história de Páscoa a ser contada começa assim: então o Senhor Deus preparou para os filhos de Israel uma terra prometida, que ele prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas os seus filhos permaneceram um tempo no Egito. E lá levantou-se um faraó que ficou com muito medo daquele povo, porque eles eram numerosos e cresciam de ano em ano. E esse faraó
E isso trouxe muita amargura, sofrimento e tristeza. Mas mesmo assim, Deus abençoava os seus filhos e eles continuavam se multiplicando. Faraó, indignado, quis barrar o crescimento desse povo. E ele baixou um decreto onde todas as crianças, homens, os meninos, deveriam ser jogados no rio Nilo para morrer afogado. Mas uma mãe, temente a Deus, muito temente, ela conseguiu esconder o seu bebê durante 3 meses e depois ela confeccionou uma cesta de junco e ela impermeabilizou, colocou o seu bebê ali dentro e o entregou a Deus, confiando na misericórdia do Senhor. Esse cesto navegou por um espaço pelo rio Nilo e foi parar no local onde a filha de Faraó tomava banho com as suas empregadas. Esse cesto esteve com os olhares da sua irmãzinha mais velha e ela pôde perceber quando a filha de Faraó pegou, abriu o cesto e se apaixonou por aquele lindo bebê e o tomou para si como filho. E ela deu o nome a ele, a Moisés, que quer dizer tirado das águas. Os anos se passaram e continuava a opressão, a servidão sobre o povo, os filhos de Israel. E eles gemiam, choravam e se afligiam. E um dia o Senhor viu a aflição dos filhos de Israel e levantou um libertador, Moisés, que os conduziu para a saída da terra do Egito. Deus ordenou a Moisés que ele fosse conversar com Faraó e pedir que o povo de Israel fosse liderado para adorar a Deus no deserto. Mas Faraó não permitiu. Pelo contrário, ele endureceu o coração e trazia mais servidão ao povo já tão sofrido. Então, Deus enviou as 10 pragas. Cada vez que Deus recuava a mão e livrava o povo daquela praga, Faraó dizia que ia liberar o povo. E depois o coração dele se tornava mais duro e ele voltava atrás e não permitia. Foram 10 pragas. Ao final, Deus ordenou ao povo, porque ele estava pronto para executar a última sentença sobre os deuses do Egito e sobre o próprio Faraó. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus promoveu a morte dos primogênitos. Então, depois disso, Faraó manda os israelitas ir embora. Um preço maior foi pago por nossa libertação. Esse preço foi pago pelo sacrifício do próprio Filho de Deus, o unigênito, o nosso Jesus Salvador. Durante a celebração de Páscoa, nós comemos o matzá para nos lembrar que os filhos de Israel fugiram do Egito. Provamos ervas amargas para nos lembrarmos da amarga servidão que eles experimentavam ali. Mas também tomamos posse e celebramos Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Não com velho fermento da malícia e da maldade, mas nos ácimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 8. Um osso queimado representa o osso do cordeiro. O cordeiro que foi sacrificado. Deus ordenou em Êxodo capítulo 12: tomarão do sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então os filhos de Israel foram obedientes a Deus. E Deus continua a ordem:
Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O ovo é considerado por muitos como o símbolo da eternidade, porque a forma do ovo não tem começo e nem fim. Assim também, nós que confiamos em Jesus, o nosso Messias, cremos que Ele é o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa. E através dele, temos a alegria da vida eterna. Ervas amargas. Comendo as ervas amargas, nós nos lembramos da nossa amargura de vida, quando nós não tínhamos aliança com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando nós éramos escravizados pelo pecado. Quantas vezes nós fomos vítimas de coisas ruins, por desgraças, por não vivermos sob a graça de Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós analisamos, estudamos a nossa vida e agradecemos pela nossa salvação e pelo presente que Deus nos dá da vida eterna. Esta é a Páscoa doce. Ela lembra o trabalho árduo e sofrido que os hebreus faziam para construir as cidades de Faraó, pois eles tinham que amassar barro e fabricar tijolos. Hoje, nós cristãos, nós podemos e devemos celebrar essa ceia de Páscoa, resgatar essa boa tradição dos apóstolos, para nos trazer à memória que Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos resgatou do pecado, nos resgatou das garras do inimigo, e hoje nós temos vida eterna com Ele. Nós precisamos lembrar desses fatos, para nós não nos esquecermos de onde o Senhor nos tirou. E essa é a festa das festas, pois ela fala da redenção do Senhor. Então, nós precisamos celebrar a verdadeira redenção que só o Cordeiro de Deus pode nos dar. Hag Pesach Sameach. Feliz festa da Páscoa, em nome de Jesus. Amém?